Eu duvido você sair desse vídeo sem concordar com o que eu vou te falar acerca do Vinícius Júnior e das bets, na verdade, no geral, né? Tanto o Vinícius Júnior quanto outros jogadores hoje em dia estão sendo financiados por bets ou tem algum certo tipo de ligação com algum tipo de bet. Mas saiu aqui na Jovem Pan alguma coisa aqui a respeito do Vinícius Júnior e do seu pronunciamento, mas isso não é o mais importante desse vídeo. Eu quero que você fique até o final, mas vamos contextualizar. Hoje o Vinícius Júnior se pronunciou, hoje dia 10. Vamos ler a matéria aqui da Jovem Pan, porque se passou muito tempo depois que o Brasil foi eliminado para o cara vir a público falar alguma coisa. E vamos ver o que ele falou antes da gente ir para a parte mais importante. Ó, Vinícius Júnior se pronuncia 5 dias após a eliminação do Brasil na Copa. Ó, o atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, Vinícius Júnior, fez um forte desabafo nesta sexta-feira, dia 10, sobre sua participação e da equipe do Brasil na Copa do Mundo de 2026, após a derrota para a Noruega, que levou à eliminação dos brasileiros no Mundial. Eu acredito que foi muito fora de time, 5 dias, gente. Durante todos esses dias aí, desculpa, geral na internet macetando, falando mal, pegando no pé, revoltados com razão, e o cara prepara um discurso desse há 5 dias. Vamos ver. Em uma publicação em seu Instagram, Vinícius Júnior pediu desculpas pela eliminação e disse que continuará lutando pelo sonho de voltar ao topo do mundo. Só se ele tá falando de ser o bola de ouro, né? Porque eles tiveram a chance de ser os melhores do mundo com a seleção brasileira e jogaram com aquela letargia que eles estavam, com aquela pareciam uns senhores ali, parecia um time de idosos em campo, né? Então não parece que não tem muita sinergia com o que ele tá falando. O craque descreveu a dificuldade de encontrar palavras para expressar a frustração. Imagine a gente, torcedor, como não ficou a nossa cabeça, então, com essa frustração, né? Enfim, vamos rolando. Na publicação, o Camisa 7 pontuou que o pronunciamento era voltado a todas as pessoas que o apoiaram durante a competição e que vestir a camisa da seleção é o maior orgulho de sua vida. Tá, beleza. Esse foi o pronunciamento dele. Eu comecei por isso para você e para ir contextualizando para você aonde eu quero chegar. Vamos lá. Alguns outros portais aqui no X, muita gente comentou sobre o Vinícius Júnior. Mas vamos ver esse Twitter aqui do Ivan, que diz assim, ó: Vini Júnior de mãos dadas com a Bet Nacional. Antes da partida, a Bet Nacional promoveu uma aposta especial, elevando a cotação de 2,30 para 3,30 no mercado. Vini Júnior marca na partida. Ou seja, Vini Júnior ele é patrocinado por uma bet. Já começa o absurdo aí. Essa bet no dia do jogo da seleção faz uma cotação dizendo, olha, o Vini Júnior vai marcar um gol, né? Então, se ele marcar um gol, a galera vai ganhar mais, né? Ou pelo menos naquele valor que a bet está estipulando. Gente, conhecendo o Brasil, conhecendo o modo que o Brasil sempre teve de jogar, as características e principalmente para o Vini Júnior ser o principal nome, vamos dizer assim, né, do Brasil, é muito provável que ele marque. Não seria uma estratégia da casa de apostas muito arriscada a fazer? Sim, pois é, mas eles fizeram. E o que é mais absurdo é que o Vinícius Júnior teve a oportunidade de marcar o gol. E o que aconteceu foi justamente o contrário. Ele não marcou o gol, ele entregou a bola para o Bruno Guimarães, que de longe, gente, de longe, não deveria estar na frente do Vinícius Júnior para bater um pênalti. E aí, muitos falam, isso foi ordem do treinador, da comissão técnica. Ok. Só que isso é uma problemática tão grande para o futebol hoje em dia, que eu ainda vou tocar no ponto que eu quero. Mas aqui, antes disso, aqui o Léo Paiva diz assim, ó: Vini Júnior marcar no primeiro tempo, regulamento da odd 2.3 para 3.3. Pênalti pro Brasil. O Vini na bola entrega para o Bruno Guimarães bater. Seria o prejuízo para casa se o Vini marca. Coincidentemente, essa mesma casa patrocina um atleta. Aqui ele tá falando basicamente o que eu falei, né? Só para você entender que
no X tá todo mundo falando sobre isso. E aqui, esse post, inclusive, ele colocou aqui o print da notícia, né? Da própria publicidade da marca, dizendo, ó, Vini Júnior marca durante o tempo regulamentar. Odd de 2,3 para 3,3. Ou seja, foi ofertado pela Bet que o Vinícius Júnior iria marcar no primeiro tempo, e se ele marcasse, eles iam pagar X, né? 3,3 pra galera que apostasse nisso. Tá. Gente, pensa comigo. Não é muito absurdo o fato de um jogador de futebol ser patrocinado por uma empresa de apostas? Muitas pessoas falam, ah não, ele só tá sugerindo, é todo mundo maior de idade, bababá, bababá. Agora eu vou tocar na ferida. Eu fui buscar uma notícia já antiga, que foi de 2023, e que provavelmente você que tá me assistindo lembra do que aconteceu. Você lembra da enxurrada de jogadores que foram presos, indiciados, caçados, perderam até muitos o clube que participava, enfim, por conta de aposta? Eu tenho aqui uma notícia da ESPN, ó, diz assim, de motorista de aplicativo ao Mundial, como estão os jogadores envolvidos na máfia das apostas após 2 anos. Eu estava refletindo sobre esse lance do Vinícius Júnior, e que por mais que ele não tenha tido a intenção e nem tenha nexo nenhum, o fato dele não ter batido o pênalti e o fato da empresa que patrocina ele não querer que ele batesse o pênalti, vamos dizer assim, por mais que não tenha ligação, isso não deveria acontecer no futebol. Isso deveria ser proibido o jogador de ser patrocinado por Bet. Porque o que aconteceu, o que tá rolando nessa matéria aqui que você tá vendo, ó, jogadores envolvidos em máfias de apostas, nada mais é do que o que acontece com as bets, supostamente. Só que no caso desses senhores aqui, foi tudo embaixo dos panos. Porque pensa comigo, aqui, vamos lá, ó, 2 anos depois do caso da máfia das apostas no futebol brasileiro, a maioria dos envolvidos já voltou a jogar, segundo o levantamento da ESPN feito no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Dos 33 investigados pelo órgão, 23 já têm condições legais de entrarem em campo. Beleza. O escândalo estourou em 14 de fevereiro de 2023, após uma investigação do Ministério Público de Goiás para combater manipulação em jogos de Campeonato Brasileiro. A principal repercussão na época e a preocupação da justiça era a manipulação de jogos, certo? Então, tem aqui uma lista de jogadores que foram punidos por conta de manipulação. Alguns forçando o cartão amarelo, outros expulsão, lances de gol, ou enfim, gol contra, enfim, um monte de coisa que poderia ser manipulada. A preocupação não era a manipulação? Só que hoje, você ter um jogador patrocinado por Bet é praticamente chancelar que haja a possibilidade de manipulação nos jogos. Porque por mais que o Vinícius Júnior não tenha tido a intenção de manipular, o que soa pra galera que tá aqui fora é que foi manipulado. Você entende? Se a empresa que patrocina dele, ele fala, ó, se o Vini marcar, a gente vai pagar mais. Aí o cara vai e não marca, tendo a possibilidade de marcar, isso só vai soar como o que aconteceu com esses caras, a aposta, só que no caso deles não era legalizado, entende? E aí que tem até uma lista, ó. Vamos lá. Quem já voltou... Olha que absurdo. O lateral Mateuzinho, do Cuiabá, passou 600 dias punido sem jogar. O contrato do clube foi suspenso, mas o reencontro com o futebol em janeiro, babá. Quem ainda espera o retorno? O meia Gabriel Domingos, ex-jogador do Vila Nova e Bahia, cumpre 2 anos de pena. 2 anos de pena. Aqui embaixo da matéria tem aqui, ó, banidos. Gente, banidos. Não podem mais jogar futebol. Diego Porfírio, eliminação e multa de 60 mil. Gabriel Tota, eliminação e multa de 30 mil. Matheus Gomes, Romário, Igor Catatal, enfim, suspenso por 2 anos e prestes a voltar. Aí tem mais uma lista aqui, ó. Cumpriram pena Aleph Manga, 360 dias, 50 mil de multa. Gente, aonde eu quero chegar com isso aqui? A maioria desses nomes aqui são nomes de médio para pequeno porte, vamos dizer assim, no meio do futebol. Isso é muito bizarro, porque essa galera foi pega e foi punida justamente, corretamente, que tem que frisar isso,
mas porque pegaram 50 mil, como foi um caso de um jogador do Santos. Outro pegou 20 mil, outro pegou 10 para manipular um cartão amarelo e bababá. Quanto você acha que a Bet Nacional paga por Vinícius Júnior ser o embaixador da marca? Pouco ou muito? Concorda comigo que o que as bets fazem patrocinando os jogadores se assemelha muito ao que aconteceu com esses rapazes aqui, que foram punidos? Porque eles foram punidos por manipular, certo? E se uma bet quiser que o jogador com a qual ela patrocina manipule um resultado? Quem é que vai fiscalizar isso? Quem é que vai fiscalizar isso? Fala pra mim. Tá entendendo? Qual que é a diferença, supostamente, que o Vinícius tenha manipulado? Qual que é a diferença dele pro Aleph Manga, pro Nino Paraíba, pro Romário, pro Igor Catatal? A diferença, meus amigos, é que um é patrocinado por uma bet que é legalizada. E os outros foram, sei lá, por outras pessoas que não estão dentro de nenhuma bet, vamos dizer assim. Então esse vídeo é pra chamar a atenção sua, e talvez de quem goste muito de futebol, como eu gosto, de que a minha ideia não é nem proibir as bets, ok? Eu acho que o cara quer apostar, é adulto, faz o que ele quiser, irmão. Faz o que você quiser, entendeu? Você é livre para gastar seu dinheiro como você quiser, com responsabilidade. E quem não tem responsabilidade não é o governo, não é ninguém que tem que ficar cuidando de você, entendeu? Mas assim, patrocínio a jogador já vira um absurdo, porque a gente dá margem para interpretações como essas que tem sido dada ao caso do Vinícius Júnior. Tá bom? Se você concorda com o que eu tô falando, comenta aqui, deixa a sua opinião para esse vídeo chegar em mais pessoas, tá bom? Pra gente, quem sabe, levar esse tema, esse debate à frente, né? Porque eu sei que hoje a gente pode estar numa posição de que beleza, não tenho nada a ver com isso, deixa os caras lá, mas eles ganham muito dinheiro, gente, muito dinheiro. E infelizmente, eu não quero nem fazer juízo de valor, mas muitos desses que foram condenados ganhavam tão pouco nos seus clubes que são muito mais tentados a cair numa cilada como essa, entendeu? Do que esses caras que já ganham rios de dinheiro na Europa. E aí um pobre coitado que às vezes pega lá 10 mil ou 20 mil, como teve casos, entendeu? O cara é até banido do futebol e fica anos, mas com os medalhões não acontece nada. Fechou? Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Deixe o seu comentário, o seu joinha, se inscreve no canal pra dar aquela força pra nós. Fechou? Até o próximo vídeo. Valeu!